tá? Você não viu. A pregação de hoje é sobre tribulações. Quem gosta? Então para pensar, no céu não há e nunca haverá tribulações, mas em compensação aqui na terra, me parece que tem fase na nossa vida, tem época que as tribulações fazem fila para entrar na nossa vida. Quem já teve essa sensação? Parece que tem fila, elas estão esperando lá, tem tribulação, tadinha, que já deve estar desanimada, de tanto tempo que já está na fila, a tribulação está lá esperando, é uma tribulação que já está perdendo a fé. Nossa, será que eu vou entrar na vida desse crente ainda? Porque já faz tanto tempo que eu estou aqui. Tem hora que as tribulações elas vêm assim, gente, você fala, meu Deus, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. São fases que nós vivemos na vida. Então, vamos ver o que a palavra de Deus ela diz ao nosso coração aqui sobre tribulações. Olha só, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. Acompanha aí na sua Bíblia, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quero destacar o finalzinho do verso 3, olha aí, sabendo que a tribulação, o que, gente? Produz, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, na vida de um crente, de um discípulo de Jesus, a tribulação não é destrutiva, ela é produtiva. Olha o que a Bíblia está falando aqui, a tribulação produz, mas produz o que, pastor? Olha aí, a Bíblia fala, a tribulação produz perseverança, por sua vez a perseverança vai produzir a experiência, e a experiência vai produzir a esperança. Ora, diz o apóstolo Paulo, a esperança não confunde. Por que a esperança não confunde? Porque nós sabemos em quem nós temos esperado, amém? O problema não é esperar, o problema é em quem nós esperamos. Tem muita gente que está esperando na pessoa errada, tem muita gente que está colocando a sua esperança, as suas expectativas, está apostando todas as suas fichas na pessoa errada, mas nós sabemos em quem nós temos crido, amém, igreja? Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que por fim Ele se levantará. Então não tem problema esperar não, esperar desanima se você estiver esperando na pessoa errada. Nós sabemos em quem nós temos esperado, e como eu sei que você passa por tribulação, agora sim, olha, cadê? O nosso tema é esse, fortes na tribulação. Vamos fazer igual o menininho ali? Fecha o punho assim, ó, faz uma cara assim, ó, cara do que é isso aí? Cara de valente, de vitória, de palmeirense, campeão voltou, aleluia, 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 São Paulinos estão na misericórdia aí, Senhor, salva eles, ó, fortes na tribulação. Então olha para o seu vizinho e fala assim, meu irmão, faz assim com o punho, ó, fala para ele, forte na tribulação, meu irmão. Olha para o outro lado e fala assim, é nós, mano, é nós. Na tribulação, nada de pedir para sair, 02, ó, na tribulação, fortes. Então vamos trocar uma ideia aqui sobre tribulação. Qual que é a coisa mais importante na hora de uma tribulação? Coisa mais importante na hora de uma tribulação é a resposta que você vai dar a ela. Porque tribulação todo mundo tem, todo mundo passa. O que muda é exatamente a resposta que cada um de nós dá à tribulação que está passando. E quando eu olho para a Bíblia, eu fico assim, impressionado. De verdade, gente, eu fico fascinado com alguns personagens bíblicos, justamente pela resposta que esses caras deram à tribulação. Porque você vai olhando na Bíblia, a tribulação que esses caras passaram é muito maior do que as tribulações que a gente passa hoje. E a gente fica assim de cara, a gente fica de queixo caído diante das respostas que esses homens e mulheres de Deus deram à tribulação. E isso está aqui na Bíblia como revelação de Deus para o nosso crescimento. Então eu quero aproveitar esses minutos que eu tenho, eu quero pensar hoje em 3 personagens bíblicos, e eu quero pensar nas respostas que esses personagens deram às tribulações pelas quais eles passaram. Eu acho que essa turminha aqui tem muita coisa para nos ensinar. Então o primeiro personagem que eu vou destacar é Isaac, filho de Abraão. O que o Isaac nos ensina? Leia comigo lá. Em tempos de tribulação, pare de murmurar
e vá cavar novos poços. De novo. Cá entre nós, irmão. Ó, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Esquece essa multidão. Faz de conta que só está eu e você aqui. Olha para mim. Esquece essa multidão. Só está eu e você aqui dentro dessa igreja. Cá entre nós. Você reclama muito? Não, vamos abrir o confessionário. Abrindo o confessionário aqui, ó. Você é daqueles que reclama de tudo. O cara reclama do sol, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do frio, reclama da igreja, reclama dos amigos, reclama do trabalho. O cara vai na segunda-feira reclamando porque ele tem que trabalhar na segunda-feira. Tem uns crentes hoje que é uns crentes bipolar, você conhece? Porque na quinta-feira à noite o cara posta no Facebook, sexta-feira. Na quinta-feira à noite ele posta lá, sexta-feira, sua linda, chega logo. Quem já viu isso? Quem já postou isso? Quinta-feira à noite você está doidão, que está chegando o final de semana, sexta-feira, lindona, vem em mim. Não é assim? É assim que a gente faz na sexta-feira. E na segunda-feira? Na segunda-feira quem estava cheio de alegria está cheio de ódio, é os crentes bipolar. O cara estava feliz, agora está cheio de ódio. Ele vai para o trabalho e resmunga, porcaria de vida, ter que levantar cedo na segunda-feira, detesto segunda-feira, segunda-feira é o dia do capeta. Tem crente que acha que o domingo é o dia do Senhor, e ele tem certeza que segunda-feira é o dia do capeta. Tem crente que é assim. Aí, sabe, irmãos, eu fiquei pensando, falei, Jesus, eu lembrei de um irmão que uma vez chegou em mim e falou assim, pastor, não me leva a mal não, e ele falou assim, pastor, segunda-feira para mim é o pior dia, porque eu chego lá no trabalho, o meu chefe vira o anticristo. Eu chego em casa, minha mulher é o dragão, o meu filho é a besta. Então, pastor, para mim, ele falou, para mim, pastor, segunda-feira é uma amostra grátis da grande tribulação. Rapaz, o negócio está feio mesmo, hein? E você, o que você é nesse apocalipse aí? Faltou falar de você, né, filho? Será que você é a besta que surge do mar, né? A verdade, querido, é que às vezes a gente olha assim, crente que reclama de tudo, e aí o cara reclama, ele tem um bom emprego, às vezes recebe um bom salário, mas ele levanta cedo e ele vai reclamando que ele tem que levantar cedo e tem que trabalhar na segunda-feira. O cara é saudável, está bem fisicamente, ele vai reclamando da segunda-feira. Aí eu fiquei pensando, eu orei, falei, Senhor, me dá uma ideia, Jesus, eu preciso ajudar os meus irmãos que não gostam da segunda-feira. Eu falei, Senhor, me dá uma ideia, eu preciso ajudar esse povo, Senhor. Aí Jesus me deu uma ideia. Então a ideia é o seguinte, no final do culto você vai vir aqui, nós vamos fazer uma fila de oração aqui, só para quem não gosta da segunda-feira. Quem gosta vai embora. Quem não gosta da segunda-feira? Pergunta retórica, levanta a mão, não levanta a mão. Quem não gosta da segunda-feira, no final do culto, você vem aqui, nós vamos fazer uma fila e nós vamos orar, vou fazer uma oração boa, oração forte, vai ser uma oração boa aqui, você nunca mais vai sofrer por causa da segunda-feira, fechou? No final do culto você me procura, nós vamos fazer uma oração aqui para Deus te abençoar. Que oração é essa, pastor? É simples, nós vamos orar para Deus matar você hoje, aqui ó. Vamos falar, Senhor, fica tranquilo, nós vamos pedir para Deus te dar uma morte rápida, indolor, um infarto fulminante, você nem vai perceber que morreu. Quando você abrir os olhos, você já está no céu. Os anjos estão lá, você vai perguntar, morri? Eles vão falar, morreu. Já estou no céu, está no céu, que bom que você está no céu. Então, se você não gosta da segunda-feira, vem aqui, a gente ora, e aí você não vai ter mais que sofrer por causa da segunda-feira. Não é boa ideia, gente? Quem quer oração no final? Ninguém? Ninguém vai querer a oração de segunda-feira? Então olha para o seu vizinho e fala assim, então fala para ele, para de murmurar na segunda-feira, miserável. Para de reclamar na segunda-feira. Para. Ó, eu só vou refrescar a sua memória, porque eu sei que você sabe. Eu não vou falar nenhuma novidade, eu vou só refrescar a sua memória. Murmurador não entra em Canaã. Leia o livro de Êxodo. Murmurador fica a vida inteira andando em ciclo no deserto até morrer. Murmurador não entra em Canaã. Murmurador fica no deserto até ver a água saindo da rocha, uns pão caindo do céu, vê uns milagres aqui, outro ali, mas ele não entra, ele não recebe aquilo que Deus tem preparado para ele, porque murmurador não entra em Canaã. Então vamos tirar isso do nosso coração. Ai, reclamo do calor, ai que frio, ai, e reclamo do trânsito, e reclamo de tudo. Você reclama do trânsito porque você deve ter um carro, né, meu irmão? Não é verdade?
Você reclama do trânsito porque você deve ter um carro para você andar. A gente reclama de boca cheia. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos tirar esse negócio de murmurar. E aí, o Isaac, o filho do Abraão, ele nos ensina nesse sentido. Porque não é porque o Isaac ele era o filho do Abraão, um amigo de Deus, que o Isaac estava livre de tribulações. A Bíblia vai mostrar que ele teve muitas tribulações. Então, Isaac ensina isso. Em tempos de tribulação, pare de murmurar e vá cavar novos poços. Lá em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que um dia, o Isaac, ele cavou um poço e ele achou água. Gênesis capítulo 26. Só para situar, só para que você tenha ideia do que eu estou falando aqui, nos dias de Isaac, ter um poço de água, era a mesma coisa que nos nossos dias, ter um poço de petróleo. É bom ou ruim? Você ia ficar feliz se um dia você estivesse lá cavocando a horta da sua casa, estoura um poço de petróleo lá, começa a jorrar o petróleo lá, você ia ficar triste? Você ia vir para a igreja? Ai pastor, agora eu tenho que andar com o meu helicóptero particular, sabe como é que é, né? Agora eu tenho que ir muito para a praia, para a casa do campo, para não sei onde. Às vezes as coisas boas nos tiram da presença de Deus, isso não pode acontecer. Pois nos dias de Isaac, ter um poço de água era a mesma coisa que hoje ter um poço de petróleo. Quer dizer, as grandes civilizações foram criadas à beira de um rio. A água antigamente era sinal de prosperidade, não apenas de vida, mas de prosperidade. Quem tinha água na sua terra era rico. Isaac cavou um poço e ele encontrou água. Sabe o que a Bíblia fala? Os filisteus, por pura inveja, os filisteus foram lá e entulharam os poços de Isaac. Literalmente, a Bíblia fala que os filisteus chegaram lá e entupiram o poço de Isaac. Sabe o que o Isaac fez? Gênesis 26, depois você lê. A Bíblia fala que o Isaac saiu de lá, olhou aquele poço, entulhou, né? Mas o quê? Saiu de lá e foi cavar outro poço, e a Bíblia fala que onde ele cavou, ele encontrou água de novo. Os filisteus miseráveis foram lá entulhar o poço dele de novo. E a Bíblia fala que isso se repetiu, gente, por algum tempo, até que os filisteus desistiram de perseguir Isaac, porque eles entenderam que a bênção de Deus estava sobre Isaac. Se esse rapaz cavasse numa rocha, ia brotar água da rocha, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Agora, sabe o que mais me impressiona nessa história? É que em nenhum momento, você lendo Gênesis 26, você vê Isaac parando para bater boca com o filisteu. Por que você entulhou meu poço? Miserável. Em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento você vê Isaac parando para lamentar, para chorar, para murmurar, porque um poço entulhou, ou foi entulhado. Você sabe o que eu percebo hoje na igreja de Jesus, nos nossos dias? Hoje o diabo, irmãos, ele usa muita gente, ele usa muitas situações para entulhar os seus poços, para entulhar os nossos poços. E aí quando o diabo usa uma situação e entulha um poço, o que é um poço? É uma realização, é algo que você construiu, que sei lá, que você fez, é uma vitória. O diabo vem e entulha aquele poço que você conquistou. Aí sabe o que a gente faz? Por causa de um poço entulhado, a gente para, o nosso coração fica doente, a gente fica cheio de ressentimento, aí a gente fica assim, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. E agora? Você vai ficar eternamente chorando por causa de um poço entulhado? Você vai parar de andar com Jesus e de experimentar o que Ele tem para você por causa de poços entulhados? Eu estou falando aqui, eu estou me lembrando de Êxodo 15, quando a Bíblia fala que o povo de Israel estava andando no deserto já há alguns dias sem encontrar água, e aí o povo vai caminhando, e já com muita sede, o povo entra num lugar lá numa terra que chamava Mara, e aí o povo vê as águas de Mara e fala, beleza, encontramos água. Quando o povo vai e mergulha nas águas de Mara, eles ficam mais decepcionados ainda, porque as águas de Mara eram amargas, diz a Bíblia, e eles cuspiram aquela água, e aí que o povo desfaleceu, não tinha água, agora a gente encontra água e a água é amarga. Mara, aquela terra lá chamada Mara, era a terra das águas amargas. Aí, o povo de Israel parou, o texto fala que eles murmuraram, e eles choraram, como se a vida acabasse ali. O que Israel não sabia, é que a 8 quilômetros, apenas a 8 quilômetros, havia um lugar no deserto chamado Elim. Elim era um lugar de 12 fontes de águas e 70 palmeiras, era um oásis no meio do deserto. Mas o povo de Israel achou que a história deles ia acabar ali em Mara.
Sabe, gente, tem hora na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. Talvez muitos aqui estejam nesse momento. Você tem que tomar algumas decisões aí. O que eu vou fazer da minha vida? Mara é o lugar das águas amargas, das frustrações, das decepções. Será que nesse final de semana você bebeu as águas de Mara? Será que nesse mês você bebeu as águas de Mara? Será que você ficou decepcionado, você ficou frustrado, alguma coisa arrancou a sua alegria, arrancou a sua fé? Mara é o lugar também dos poços entulhados, das águas amargas e dos poços entulhados. Mas Elim, que está logo à frente, é o lugar de um refrigério, de 12 fontes de água, de 70 palmeiras. Espiritualmente falando, Mara é o lugar das nossas decepções, das nossas grandes tribulações. Elim é o lugar do refrigério de Deus e das boas surpresas que Deus tem para quem não desiste de andar com Ele. Você tem que tomar uma decisão. Eu vou ficar em Mara? Vou ficar chorando por causa dos poços que entulharam? O que é um poço entulhado, gente? Um plano que não deu certo, é um poço entulhado. Quem está namorando aí? Quem está namorando? Levanta a mão. Levanta a mão, agora não é pergunta retórica não, agora é diferente. Quem está namorando? Aleluia. Levanta a mão, olha só, poucos, hein? Vamos fazer uma campanha forte aqui para vocês, hein, gente? O negócio está feio aqui. Salva essa turma aqui, Jesus. Você que está namorando, vamos orar e vamos batalhar para dar certo. Mas e se o namoro não dá certo? Um namoro que não dá certo, é um poço entulhado. Tem gente que por causa de um namoro que não dá certo, acabou minha vida, ele acabou comigo por telefone, pastor, eu vou me matar, eu vou me jogar da ponte, eu não vou mais para a igreja. Você não vai mais para a igreja porque o cara terminou um namoro com você. Um namoro que não deu certo é um poço entulhado, meu irmão. Até quando você vai ficar chorando por causa de poços entulhados? Elim, o lugar de um renovo e de um refrigério está logo à frente. Continua andando com Jesus. Aí vou chorar, pode chorar, vai chorando, mas vai andando, vai caminhando com o Senhor. Não fica lá diante de um poço entulhado, diante de uma água amarga. Já faz alguns anos uma moça, uma senhora, ela já era senhora, né? Quase com seus 40 anos, ela chegou aqui na igreja, visitante, e aí veio procurar, falou, pastor, eu estou desesperado. O que foi, filho? Pastor, eu estou desconfiada que o meu namorado está, não é me enganando, como é que ela falou? Eu estou desconfiado que o meu namorado, ele está zombando de mim, ele está brincando comigo. Eu falei, por quê, filha? Pastor, faz 17 anos que ele promete para mim que ele vai casar comigo. Eu estou desconfiada, pastor, que ele está me enrolando. Eu estou desconfiada, só estou desconfiada, pastor. Mas ela falou assim, eu estou achando, pastor, que se continuar nesse ritmo, quando a gente casar e eu tiver o meu filho não vai me chamar de mãe, vai me chamar de vó. Ela falou assim, pastor, mas eu preciso de uma revelação. As pessoas vêm para a igreja, o que é revelação? Revelação, pastor, me revela, pastor. Ele está me enganando? Não, eu sou forte, eu aguento, eu aguento, pastor. Fala, ele está me enganando? Falei, deixa eu ver se eu entendi. Faz 17 anos que ele promete que vai casar com você. Você está desconfiada que ele está te enrolando? Estou. Falei, puxa. Ele é evangélico? Não. Ele é de Jesus? Não. Faz 10 anos que ele fala que vem para a igreja, que vai vir para a igreja. Eu falei, 17 anos que ele falou que vai casar, 10 anos que ele fala que vai vir para a igreja. E você precisa de uma revelação, para Jesus revelar o que está revelado. Sabe, tem hora que o Senhor vem nos dar um choque de realidade, tem hora que Deus vem e nos mostra, porque tem hora, meu irmão, você já deu tempo, você já trabalhou, você já investiu, você já fez tudo que tinha que ser feito. Meu irmão, nesse caso, um namoro que não dá certo, você vai parar de andar com Jesus por causa de um namoro que não deu certo? Um namoro que não deu certo é um poço entulhado. Um sonho que você tinha e que não se realizou, é um poço entulhado. Fala para o seu irmão, pare de chorar por causa dos poços entulhados, para. Sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Você tem que aprender com Isaac, em tempos de tribulação, para de murmurar, confie na soberania de Deus e vá cavar novos poços. Confia no Senhor, na soberania dEle. Sabe o que é ser soberano? Essa semana eu fui pesquisar e eu vi uma definição linda de soberania. Soberano é aquele que tem o poder de determinar como a história vai acabar. Notou? Soberano é aquele que tem o poder de determinar como a história vai acabar. Por exemplo, os imperadores romanos eram soberanos. Na Roma antiga tinha um lugar lá chamado, como era o nome do lugar que os gladiadores lutavam lá, gente?
Coliseu, tinha um lugar lá chamado Coliseu. E entre outras coisas, os gladiadores lutavam até a morte lá no Coliseu. Aí o que acontecia? Ficava todo mundo lá assistindo, na arquibancada, o imperador estava lá também no trono, vendo, e aí quando um gladiador derrotava o outro, antes de matar o derrotado, o que o gladiador vencedor ele fazia? Ele olhava para o imperador. A gente vê isso até em filmes hoje em dia. Aí o imperador, o que ele fazia? Ele levantava, todo mundo olhava para ele, ele fazia um gesto característico, lembra? O que ele fazia? Ele fazia assim, ele esticava o polegar. E aí, gente, se o imperador, ele erguesse o polegar, o que ele estava falando? Esse que foi derrotado, a vida dele vai ser poupada, ele não vai morrer hoje. Ele fazia assim. Mas se o imperador, ao invés de fazer assim, se ele fizesse assim, o que ele estava decretando? A morte daquele cara. O imperador romano era soberano. Com um gesto, ele decretava como a história iria terminar. Sabe, gente, a sua história pode estar difícil. Tem gente aqui no nosso meio que está com uma história azeda. Tem gente que está aqui com uma história complicada demais. Mas olha para mim, a sua história ainda não acabou. Sua história não acabou. Aí, nossa, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que ainda não acabou, porque você está aqui, você está vivo, você está aqui hoje. A sua história não acabou. E Deus é soberano, Ele tem o poder de determinar como a sua história vai acabar. Então, em nome de Jesus, toma uma postura. Faça as malas, saia de Mara, deixa os poços entulhados, começa a caminhar com Jesus, a fazer aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, porque o Senhor já preparou um lugar de refrigério e de renovo para você, meu irmão. Faça como Isaac, em tempos de tribulação, eu vou parar de murmurar, e eu vou cavar novos poços, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Aonde você pôs sua mão, a bênção de Deus vai com você, porque o Senhor está do seu lado, o Senhor está com você. É a palavra de Deus que garante isso para nós. Aleluia. Então o primeiro personagem é Isaac. Em tempos de tribulação, ele passou a tribulação, pare de murmurar, vá cavar novos poços. O segundo personagem que eu quero destacar, pela sua resposta à tribulação, é Agar. Então o que a gente aprende com Agar? Olha lá, vamos ler juntos? Em tempos de tribulação, clame ao Senhor de onde você está, e Ele abrirá seus olhos. Abre comigo lá em Gênesis 21, só para a gente ler um trechinho lá da história de Agar. Gênesis capítulo 21, esse capítulo vai mostrar um pouquinho da Agar. Gênesis capítulo 21. Então, quem era Agar? Agar era uma das escravas de Abraão. Nós sabemos, pela palavra de Deus, nunca foi a vontade de Deus a poligamia, mas Deus até permitiu isso por algum tempo, pela própria dureza do coração do homem. E na época de Abraão era comum, né, os grandes homens, os ricos, os patriarcas, eles tinham lá a sua esposa, as suas mulheres, e tinham as escravas, e às vezes, para deixar mais descendentes ainda, o que eles faziam? Eles tinham relação com as escravas e tinham mais filhos. Foi o caso de Abraão. No caso, Sara ainda não tinha filhos, Abraão ficou naquela, eu não vou ter descendente e tal, e aí resolveu ter um filho com Agar, que era uma das escravas. Aí ele teve um filho com Agar, o Abraão. O nome do menino foi Ismael. Aqui em Gênesis capítulo 21, o Ismael, filho da Agar, ele tinha no máximo, gente, aqui em Gênesis 21, Ismael tinha no máximo 11, 12 anos de idade, não mais do que isso, era um menino ainda, 11, 12 anos de idade. Pois bem, a Bíblia mostra aqui que um dia teve uma briga feia lá na casa do Abraão, a coisa ficou feia e sobrou para Agar. Agar foi expulsa de casa. E quem que foi expulsa junto com ela? O seu filho Ismael. Agora, imagine a cena, uma moça morena com seus 30, 31 anos, envolta num manto, puxando um menino de 11 anos no meio do deserto. Agar e Ismael foram expulsos de casa e agora eles são obrigados a atravessar o deserto de Berseba. E a Bíblia vai dizer aqui que eles receberam um odre de água e um pão. Gente, o que é um pão e o que é um odre de água para atravessar o deserto? A Bíblia fala que uma hora a água acaba.
o pão acaba. E quando isso acontece, sabe o que a Agar faz? Agar pega o restinho de saliva que ela tem na boca, e ela molha os lábios de Ismael, que já deviam estar inchados por causa do calor. Ela pega o seu menino de 11 anos, coloca debaixo de um arbusto, e ela se afasta uns 50, 60 metros, e vai chorar desesperada no meio daquele deserto, porque ela fala assim: eu vou morrer nesse deserto, o meu menino vai morrer nesse deserto, e a Agar está lá desesperada. Mas aí olha o que Deus faz, verso 15, Gênesis 21, verso 15, olha o que Deus faz. Tendo-se acabado, Gênesis 21, 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Igreja Batista Renovada, Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Meu irmão, Deus vai ouvir a sua voz daí onde você está. Minha irmã, Deus vai ouvir a sua voz daí onde você está. Olha para mim, para você ouvir a voz de Deus, você não precisa mudar de cidade, viu? Para você ouvir a voz de Deus, você não precisa entrar dentro de um avião e atravessar o mundo e ir lá do outro lado num congresso espetacular que está acontecendo lá. Deus pode ouvir você de onde você está. Deus quer ouvir você de onde você está. O problema é que às vezes a gente acha que tem que mudar o ambiente. Não, a gente tem que mudar aqui dentro. Tem gente que acha que mudando de mulher resolve o problema. Essa mulher aí é um tropeço. É um tropeço bravo. E aí muda de mulher, casa com outra. Aí a mulher muda de marido. Esse aí não é cruz, não. Isso é cruz credo. Isso aí não serve para mim, não. Aí muda de marido. Eu vou te dar uma ideia, meu irmão. Se você mudar de mulher, mudar de marido, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempinho, o problema que você teve no casamento antigo, você vai ter no casamento novo. Sabe por quê? Porque o problema não é o outro, o problema geralmente sou eu. O problema está aqui dentro de mim. As mudanças mais eficazes não são as mudanças do ambiente, não são as mudanças externas, são as mudanças que eu faço aqui dentro do meu coração. Vamos aprender com Agar, vamos aprender com Ismael nessa noite. Você pode estar no meio de um deserto, você pode estar no meio da tribulação, mas é no meio desse deserto que Deus vai ouvir a sua voz. É de onde você está. Eu estou atravessando um deserto. Meu irmão, você pode estar atravessando um deserto, mas Deus ainda cuida, amém, gente? Deus ainda sustenta, Deus ainda é fiel, Deus ainda é soberano, meu irmão. O seu pão acabou, a sua água acabou, mas o seu Deus não acabou, meu irmão. O seu Deus é soberano. Então você tem que aprender a clamar de onde você está. Ai, Senhor, muda essa situação. Não, Senhor, no meio desse deserto, muda o meu coração, Senhor. Muda o meu coração. Antes de mudar o ambiente, muda aqui dentro, muda aqui, Senhor. E aí, quando você clama a Deus de onde você está, sabe o que Deus faz? Ele abre os seus olhos no meio desse deserto que você está atravessando. Dá uma olhadinha no verso 19. Depois que Agar clamou, e Ismael clamou de onde estava, verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Querido, eu não tenho dúvida nenhuma, pela poderosa palavra de Deus, não tenho dúvida nenhuma, de que no meio desse deserto que você está atravessando, Deus já preparou um poço de água para você, no meio desse deserto. Está aí. O poço está aí. Se o deserto representa essa tribulação que você está atravessando, o poço representa o sustento de Deus para você sobreviver no meio desse deserto. Você não está aí sozinho, não, tem um poço aí. O interessante é que a Bíblia não fala que Deus criou um poço no deserto, a Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Agar, e aí ela viu o poço já estava lá.
O livramento de Deus, o sustento de Deus, as estratégias de Deus já estavam lá. É que Agar, ela estava tão desesperada naquele deserto, tão tomada pelo medo, que ela não foi capaz de ver aquele poço. A sua oração tem que ser: Senhor, no meio dessa tribulação, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Senhor, no meio desse deserto que eu estou atravessando, Senhor, não deixa o meu pecado me cegar. Você tem que orar assim: Senhor, não deixa, Senhor, o meu orgulho me cegar, não deixa os meus caminhos errados e loucos me cegarem. Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver esse poço que o Senhor já preparou para mim no meio do meu deserto. No meio desse deserto tem um poço para você, tem respostas, tem estratégias para você, tem caminhos que Deus vai sinalizar para você caminhar, para você atravessar no meio desse deserto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como Agar. Em tempos de tribulação, eu tenho que aprender a clamar ao meu Deus de onde eu estou, no meio da minha dificuldade. Você não tem que correr atrás de profeta, você não tem que correr atrás de pastor, você não tem que correr, sabe, vai para lá, você não está aqui, Deus não colocou você aqui nesse rebanho, meu irmão. O Espírito de Deus vai soprar como Ele já tem soprado em nosso meio. Eu costumo dizer, falei no culto da tarde, queridos, o Senhor tem dado, para cada igreja local, o Senhor levantou um pastor, um anjo, como fala lá em Apocalipse. Cada igreja tem o seu anjo. Nós temos o nosso pastorzão aqui. É o anjo que Deus levantou nessa igreja. Nós temos que ser cooperadores com o nosso pastor, estar juntinho com ele, carne e unha, vamos junto. Se o pastor fala vamos orar, se ele fala vamos evangelizar. A gente tem que acompanhar o mover da nuvem de Deus na nossa igreja. Às vezes a nuvem de Deus está lá e eu estou aqui parando, não concordo com o pastor, não concordo. Isso, continua murmurando no deserto, você vai morrer no deserto. Nós temos que acompanhar o mover de Deus aonde Deus nos colocou. Eu estou aqui, o Espírito Santo está agindo, eu vou caminhar junto com o meu pastor, nós estamos juntos, e eu sei que o Espírito de Deus vai nos levar a momentos de refrigério e de renovo lá na frente. É promessa de Deus para nós. O que a gente aprende então com Agar? Em tempos de tribulação, clame ao Senhor, de onde você está, Ele vai abrir os seus olhos, e você não vai perecer nesse deserto. Amém? Em último lugar, eu vejo um personagem muito especial, apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento. Paulo também tem algo a nos ensinar sobre tribulações. Paulo nos ensina o quê? Em tempos de tribulação, lembre-se de que o Pai está perto, e Ele irá concluir a boa obra que começou na sua história. O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, praticamente metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Paulo escreveu para uma igreja que ficava na cidade de Filipos. Paulo escreve à igreja dos filipenses, e logo no primeiro capítulo Paulo fala assim: irmãos filipenses, eu estou plenamente convencido de que aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la. Quem começou a boa obra vai completar. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Irmãos filipenses, na hora da tribulação não fiquem apavorados, porque aquele que começou a boa obra vai completar. O nosso Deus não é Deus de projetos inacabados. O nosso Deus não larga as coisas pela metade. Ele começou uma boa obra, Ele vai concluir essa boa obra que Ele começou. Aí lá no fim da carta, no último capítulo, ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, porque perto está o Senhor. O Senhor não é só aquele que vai completar a boa obra, mas Ele vai completar a boa obra de perto, porque tem gente que fala assim: eu estou com você, viu? Eu estou pertinho de você, e o cara está longe. A Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor, porque perto está o Senhor, Ele está do seu lado. Quando eu paro para pensar nisso que Paulo escreve, que o nosso Deus é um Deus que completa a boa obra que Ele começou na nossa vida, e não apenas completa, mas Ele está perto, Ele vai conosco até o fim. Irmãos, eu me lembro sempre do que aconteceu nas Olimpíadas de 1992, quem já era vivo em 92? Deixa eu ver. Você lembra das Olimpíadas de Barcelona, lá em 92? Uma das coisas mais maravilhosas, isso você pode pesquisar na internet, tem até vídeo que mostra isso que eu vou falar. Tinha um atleta da Inglaterra chamado Derek Redmond, ele era corredor, 400 metros. Ele era o grande favorito para ganhar.
igual nas últimas Olimpíadas de Londres aí, aquele jamaicano Bolt, né, que ganhou tudo lá que ele fez, o Derek Redmond também em 92 era o grande favorito para ganhar a prova dos 400 metros, olha que interessante, todo mundo sabia que ele era o cara, ele ia ganhar, a disputa seria pela medalha de prata, que a de ouro já era do Derek Redmond. O que aconteceu? O Derek estava lá, já posicionado com os outros competidores, quando a pistola é disparada, o Derek sai em alta velocidade, ele já ganha a dianteira, é só uma questão de minutos, para que a medalha esteja no seu peito, mas aí gente, acontece o inesperado, o Derek ele está lá correndo, de repente ele sofre um estiramento muscular, ele sofre uma distensão muscular, e a fisgada na sua perna é tão terrível, por causa do esforço, né, atleta de alta performance, então, por causa do esforço dele, que é tão grande, ele sente aquela fisgada, e a dor é tão intensa, que literalmente ele vai ao chão, ele desaba, e ele sente o calor daquele asfalto, e uma dor insuportável, e aí os outros competidores vão passando, todo mundo atravessa a linha de chegada, e o Derek fica ali, de repente, sabe o que acontece? Ele se levanta, e aí ele apoia todo o peso do seu corpo na outra perna, na perna boa, em vez de sair da pista, as imagens mostram que o Derek, ele continua na pista, ele mira lá na linha de chegada, e ele vai se arrastando em direção à linha de chegada, ele não quer terminar, ele não quer sair ali, ele quer atravessar a linha de chegada, ele vai se arrastando, nessa hora as imagens mostram que um homem se levanta lá na arquibancada, um homem forte, de boné, ele desce correndo, ele atravessa o sistema de segurança, ele vai encontrar o Derek lá na pista, sabe quem era? Era Jim Redmond, o pai de Derek Redmond, e aí o pai, ele chega lá, olha no filho dele, os olhos do mundo, as câmeras, está todo mundo lá vendo, e o pai chega e fala assim, filho, não precisa, filho, você está machucado, não precisa terminar a prova, vem cá, deixa eu te ajudar, vamos sair, ele fala assim, não quero, pai, eu não vou ganhar medalha nenhuma hoje, mas eu gastei a minha vida para estar aqui, eu preciso, para mim é uma questão de honra, eu tenho que atravessar aquela linha de chegada, ainda que seja me arrastando, eu tenho que passar, eu tenho que ir até o fim. Sabe o que o pai dele falou para ele? O pai olhou nos olhos do seu menino, e falou assim, Derek, vamos fazer o seguinte então, eu vou com você até o fim, nós vamos atravessar aquela linha juntos. E aí as imagens mostram quando o pai pega o braço do Derek, coloca no seu próprio pescoço, apoia o filho, e aí pai e filho lentamente vão caminhando, até atravessar a linha de chegada. Obviamente o Derek não ganhou medalha de ouro, não ganhou medalha nenhuma naquele dia, mas irmãos, ele ganhou algo muito mais precioso, ele ganhou a certeza de que ele tinha um pai, que não iria ver o sofrimento do seu filho e ficar de braços cruzados, ele ganhou a certeza de que ele tinha um pai que iria com ele até o fim. O pastor Toninho não pregou aqui uma série de mensagens sobre paternidade espiritual? Quem ouviu pelo menos uma dessas mensagens? O nosso pastorzão subiu aqui, ele pregou várias vezes aqui, você não é órfão, você não é um filho bastardo, nós somos filhos legítimos, nós temos um pai, e você precisa lembrar na hora da sua maior angústia, o pai, se preciso for, vai te apoiar, vai te sustentar, e ele vai com você, querido, até o fim. Aquele que começou a boa obra, não larga nada pela metade. Foi um teólogo chamado C.S. Lewis que declarou, se em nossa alegria Deus diz que está conosco, em nossa dor Deus grita que está conosco. Pode ser que para muita gente aqui Deus só está dizendo, filho, está tudo bem? Tudo bem, Senhor, estou contigo. Deus está falando, estou contigo. Deus está sussurrando, estou contigo, filho, está tudo bem, está tudo legal? Tá, Senhor, estou passando uma fase boa, estou do teu lado. Você está passando uma crise terrível, está no meio do deserto, no meio da tribulação, Deus não está dizendo, Deus está gritando, Deus está dizendo, filho, eu estou com você. Ai, Senhor, eu não estou, filho, eu estou do seu lado. Se em nossa alegria Deus diz que está conosco, em nossa dor, Deus grita que está conosco, porque aquele que começou a boa obra, vai conosco até o fim, até o fim. Então a gente pode fazer a conclusão do nosso estudo assim, em tempos de tribulações, nós precisamos dar essas respostas,
Não dê uma resposta de medo, nem de angústia, nem de estagnação. Dê essas respostas na hora da tribulação. Primeiro, para de murmurar, vá cavar novos poços. Segundo, busque ao Senhor, de onde você está. Ai, se eu estivesse lá naquele lugar, o avivamento está lá, o avivamento está aqui também, o Espírito Santo está no nosso meio. Clame ao Senhor de onde você está. Terceiro, lembre-se que o Pai está perto e irá concluir a boa obra que começou em sua história. Que o Senhor te ajude, meu irmão. Olha para mim, que o Senhor te dê graça, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre você, e que você seja capaz de dar as respostas certas, as respostas que a Bíblia ensina na hora de uma tribulação, porque o Senhor vai conosco até o fim. Amém? Quero fazer uma oração por você que está atravessando uma tribulação. Vamos ficar em pé? Quero orar por você. A equipe de louvor pode subir aqui. E eu quero fazer uma oração especial. Vou pedir para ninguém se movimentar, a gente já está quase terminando. Eu vou pedir para você agora fechar os seus olhos aí no seu lugar. Pode ser que você está na fase boa, meu irmão. Não está tudo bem no trabalho, na família, tudo mil maravilhas, mas pode ser que esse irmão que está do seu lado, está no meio de um deserto, com um odre de água e um pão, ele não sabe mais o que fazer para sair do deserto. Pois nós vamos orar por você. Sabe qual vai ser a nossa oração? Nós vamos orar para Deus abrir os seus olhos nessa noite, para que você seja capaz de enxergar o poço que Deus já preparou para você no meio desse deserto. Nós vamos orar para que Deus abra os seus olhos. Eu não tenho saída, tem. Eu não sei o que fazer. No meio do deserto, Deus tem estratégias para você. Nós vamos orar. E nos próximos dias, nós cremos que Deus vai abrir os seus olhos. Ele vai mostrar para você o que fazer diante dessa situação que invadiu a sua vida, que invadiu o seu coração e que está te perturbando. Você crê que o Espírito Santo pode dirigir? Então feche os seus olhos. Se você quiser, tiver liberdade para isso, abraça a pessoa que está do seu lado aí, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão na fé, abraça ele, feche os olhos, vamos clamar ao nosso Deus, vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós. Começa a orar e começa a pedir: Senhor, meu coração está machucado, meu coração está Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Você vai dizer ao Senhor: vem, Senhor, completa a boa obra na nossa vida, Senhor. Dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre. Levante as suas mãos, vamos declarar pela fé, em nome de Jesus. Eu creio.
para Ele. Olhando para Ele. Aleluia. Eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não mudam. O Senhor está dizendo para você, meu irmão. O Espírito de Deus está dizendo que esta terra é minha, eu vou ir. Oh, nós declaramos pela fé nesta noite. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Aplaudir o nosso Rei com alegria.